Mana, vem cá, seja bem-vindo a mais um episódio, o 6º episódio do nosso podcast Mana, vem cá. E hoje o nosso podcast, o episódio está diferente, mas não menos especial por isso, porque eu vou receber aqui uma das pessoas que mais me incentiva, que mais me inspira. E eu digo que se esse podcast está saindo ao ar, está indo ao ar, está acontecendo o 6º episódio já, é por causa dele, essa pessoa aqui que eu amo, meu professor querido, meu mestre, Dr. Jefferson Medeiros, ninguém menos que o Jeff Podcast. Cara, eu tô me sentindo uma vencedora na vida. A cada episódio que passa, eu tô cada vez mais feliz. Doutor, muito obrigada por estar aqui comigo Adana. hoje. O senhor também é outra pessoa que dispensa apresentações para o nosso público, né, aqui em Manaus. Mas eu gostaria que o senhor se apresentasse hoje. Quem é o Dr. Jefferson Medeiros? Olha só, cirurgião de cabeça e pescoço de formação, né? Mas eu me vejo muito, Adana, hoje em dia como um comunicador. Então, CBN Manaus, o Jeff Podcast. E para começar a rasgação de seda, eu sempre brinco com as pessoas dizendo que assim, eu não vou acender vela para defunto ruim. Então, você é uma pessoa que sempre se comunicou bem. Isso foi uma coisa desde a faculdade. Depois você termina, faz a sua residência. E a forma, assim, a forma natural com que você fala, com que você se comunica, eu começo a observar pessoas que têm esse dom. Isso é seu. Isso Deus te deu. E a forma com que você consegue passar para as pessoas... Adana, é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu digo porque, assim, faz muito tempo que eu tô na comunicação e eu vejo que a dificuldade de conseguir chegar até onde eu quero. E você nasceu com isso. Como a gente brinca, né, Thiago? Você nasceu para brilhar. Então, assim, parabéns. Eu fico muito feliz. Você sabe que o seu sucesso, para mim, é o meu sucesso. Obrigada. E o quanto puder te mandar mensagem, ligar e dizer, mana, vem cá, não desiste, vai. Segue, porque você nasceu para brilhar. Gente, e uma curiosidade, assim, que eu sempre falo, eu gosto de falar, assim, é gostoso a gente estar aqui conversando hoje, porque o Dr. Jefferson foi meu professor na faculdade de medicina. Cacete, achei uma foto do nosso aluno sexo, você lembra? Oh, há 40 quilos atrás, mano. Eu engordei, mas tudo bem, gente. Tá Não, meu. Não, mas eu então fui o tá contrário, bom. mas seguimos tentando. Vamos lá. Mas, enfim, cara, e desde aquela época, doutor, o senhor sempre foi um incentivador nosso dos seus alunos, assim. Eu acho muito bacana que o senhor é o tipo de professor que acaba a gente não perdendo vínculo, né? Sim. Ficou depois e tal. E eu lembro que nós nos encontramos um tempo depois, não sei se eu lembro, no shopping, eu tava grávida, com buchão. Sim. Aí o senhor virou pra mim e falou bem assim, eu não vou pegar no teu pé agora porque tu tá grávida, mas assim que tu parir esse menino, tu vai ver só. Eu vou te pegar pelo pé, você vai ver. E doutor, hoje o senhor trabalha com a mentoria de médicos, né? Imagina, o melhor cirurgião de de cabeça e pescoço do Brasil se dedica com a mentoria de novos médicos. Como que surgiu isso, doutor? Adana, eu acho que sempre foi meu. Eu acho que a medicina já veio para servir as pessoas. Então, a gente sempre serve as pessoas. E eu vejo muito que quando eu passei da residência, eu fiz faculdade, fiz residência e voltei como professor. E a minha tentativa sempre foi fazer diferente do que os meus professores fizeram. Então, assim, eu sempre quis me dedicar a estar junto com os meus alunos. E eu sei que ninguém prepara a gente para depois da faculdade. Então, todo mundo vai falando ali, botando um monte de coisa, um monte de teoria, e eu gostava de brincar e dizer o seguinte, a medicina, se você estudar, você ler o livro, você vai aprender. O que eu estou ali para fazer é para você entender que existe um paciente, é a humanização. E eu vi que depois de um tempo, a preocupação grande dos meus alunos, e você foi uma delas, é o seguinte, o que eu faço depois? E essa preocupação de saber, eu abro um consultório, eu alugo, será que eu compro? Qual é a especialidade que eu vou fazer? Não, professor, qual é o mercado? Como é que está o mercado para tal e tal especialidade? E sempre, Adana, ainda hoje, quando eu estou passando, tem alguém que me chama e fala, mano, vem cá, senta Mano, aqui vem que eu cá. quero pagar um café para você, mas... sempre perguntando assim coisas do dia a dia, para onde ir, e desde o pessoal recém-formado até amigos meus de faculdade ou pessoas até mais velhas que veem em mim uma pessoa que começou a galgar um espaço diferente.
E eu sei que é tão difícil, né? Porque, assim, todas as pessoas, e você estava dentro dessa caixinha. As pessoas tentam deixar a gente dentro de caixas. Então, assim, você é médico, Você é médico e não pode ser comunicador. Mas, assim, por quê? E quando eu comecei a sair da caixa realmente de fazer as coisas que eu quero, de vir para a comunicação, você acaba falando muito com o público em geral e com o público especificamente com os médicos, com o pessoal recém-formado. Eu vejo muito isso. A diferença, hoje em dia falam muito sobre a diferença de mentoria, um mentor e um consultor. O consultor é aquela pessoa que tem toda a teoria, mas não tem a prática, a vivência. E assim, o que eu tento passar para as pessoas nada mais é assim, do que eu fiz, o que deu certo, e muito mais importante, Adana, para eu dizer assim, o que não deu certo. Uhum. Porque assim, inteligente é a pessoa que aprende com os Os erros. erros dos outros. Sábio é a pessoa que aprende com o erro dos outros. Então assim, quando você aprende com o erro dos outros, é muito mais fácil, não dói. Então a pessoa está te falando e você tem duas possibilidades. Você vai e segue o que ela falou e você não vai ter dor, ou você vai bater a cabeça, ou até de repente pode até dar diferente, porque às vezes a gente está pensando que para mim, naquele dia, naquele tempo, deu errado, mas de repente hoje e para você vai ser completamente diferente. Sabe que eu acho legal, doutor? Porque assim, a medicina em si, ela tem uma fama, digamos assim, né? De que é um mercado muito competitivo e tal. Porque antigamente não tinha isso, porque não tinham tantos médicos, né? Hoje a gente tem, graças a Deus, muitos médicos, muitos especialistas, muitos bons médicos. Então, tem esse negócio do mercado ser muito concorrido e tal. E eu acho muito bacana a pessoa, o médico, assim, já especialista com a sua competência, se dedicar a isso, né? De ensinar médicos como trilhar a carreira, por onde que vai. Porque a medicina, eu tinha muito isso, de que a medicina era um mercado muito, meu Deus, ninguém vai me ensinar nada, onde que eu vou aprender isso? E cara, acho muito bacana, doutor, porque muita gente sai de fato perdida. A gente não aprende, a gente não sai da faculdade sabendo como montar consultório, o que fazer, Quanto cobrar? quanto cobrar. E quando o senhor fala assim dessa parte da comunicação, eu acho que tem cada vez se mostrado mais importante, até para uma questão de nós, médicos, mostrarmos como promover saúde, Sim. né? Adana, eu li um artigo que é da Associação Médica Americana, e isso há uns 6 a 8 anos atrás, que ela falava o seguinte: tá na hora dos bons profissionais irem para as redes sociais para falarem as coisas corretas. Por que acontece? A gente vê na medicina muito charlatão. Não só médicos, mas também não médicos. Por que eles se propagam? Porque simplesmente os médicos, e aí a gente vai falar sobre o professor doutor, que tem uma dificuldade grande de comunicação, fala muito medicinês e não quer falar para o público, simplesmente nós estamos lá dentro da veia acadêmica, fazendo artigos científicos, pensando muito nesse espaço. E aí a gente esquece de vir para a população para dizer assim, olha, cara, não é desse jeito. Essa medicação não se usa para isso, esse remédio não usa para aquilo, essa tal erva, ela não vai fazer, não vai perder tanto quilos de peso como ela está dizendo. Então faltava isso. E quando eu li esse artigo, isso para mim foi um dos passos muito libertadores, para entender que a gente precisa sim. Quando você vem aqui, você faz o seu podcast, Adana, você tem uma responsabilidade muito grande. Você continua servindo as pessoas. Então, vamos dizer, você trouxe a doutora Eliamara, você trouxe uma outra professora para falar sobre HPV. As pessoas que estão te assistindo, elas sabem que você tem credibilidade, você tem a responsabilidade com as pessoas que você bota no seu podcast, e todas elas vêm trazer aqui as coisas corretas, que estão escritos nos artigos científicos, que estão lá dentro dos guidelines, que estão na Cochrane, que são as revisões, as meta-análises. Então, assim, existe uma responsabilidade da nossa parte, como comunicador e como médico, de trazer as coisas com responsabilidade. E isso é interessante. E quando você fala sobre os alunos, sobre a dificuldade na medicina, você vai ver muitas pessoas, e eu acho que assim, com o aumento do número de faculdade de medicina, o número de médicos, você vai ter uma ascensão da mediocridade. Uhum. E da mediocridade a gente vai ver, não tem a curva de Gauss? 5% vai ser muito bom, independente de eu como professor, se eu vou ajudar ou não, eles vão ser bons. 5% vão ser ruins. Aquela média de 90% aqui, você vai ser mediano para cima ou para baixo. E esse mediano, ele vai se tornar muito bom ou muito ruim, vai depender das escolhas.
Então, eu vejo com o tempo passando que as pessoas estão correndo, não querem mais fazer residência, não querem fazer mais especialidade. Eles querem um caminho sempre muito mais rápido. É melhor fazer uma pós-graduação, porque ali é só final de semana, em um ano e meio eu estou formado. Imagina que no Hospital do Câncer de Goiás, eu fiz a residência de cirurgia de cabeça e pescoço. No primeiro ano, eu terminei com, em média, 80 cirurgias de tireoide. Então, assim, no final da residência, com mais de 200 cirurgias de tireoide, não tem como um cara que faz um estágio de fim de semana ter a mesma mão cirúrgica do que um cirurgião que vai fazer 200 vezes. Sim. Porque quando chegar lá no final, você vai ter uma diferença muito grande. Então, a medicina, olha, todas as profissões podem ter todas essas atualizações que houveram, mas a medicina continua sendo assim, a cirurgia principalmente. É que nem piloto. Cirurgião é que nem piloto. Quanto maior tempo de voo, melhor ele vai ser. Doutor, qual assim, agora já aproveitando esse assunto, qual é o impacto que o senhor acha que isso vai gerar, assim? Eu não digo nem a longo prazo, né? Acho que a curto a médio prazo, assim, desse... Porque, como o senhor falou, cresceu muito, né? Então, assim, acho que hoje a rede social, ela vende muito, né? Mas como é que vai funcionar essa seleção, assim, Olha, eu vi o meme, né, de que se você faz residência é porque você não se garante no TikTok. Então... Doutor Rezende. Então, o que acontece? Eu vejo que a seleção vai ser natural. E pode até ser engraçado de falar isso, mas vai ser mais fácil ser bom. Porque vai ser tanta gente medíocre que as pessoas que conseguirem fazer movimentos pequenos, elas vão conseguir se destacar. Então, você vai ter muitas pessoas, olha só, medíocre, são os medianos, tá? Sim, gente, então, assim, não é medíocre a pessoa que está lá embaixo, não. Não é o pejorativo, medíocre é mediano. Então, as pessoas que entenderem que você fazer uma boa residência, e eu vou no âmago da questão. Adana, um dia nós, como médicos, vamos começar a ganhar dinheiro bacana. Mas primeiro você faz a sua residência, a sua faculdade, depois a sua residência, depois a sua subespecialidade. Você se dedica. O dinheiro vai vir depois. O problema maior é você correr atrás do rabo, que nem um cachorro. Então, assim, o que a gente vê hoje em dia? O aluno, ele termina a faculdade de medicina, ele vai perguntar assim, o que dá dinheiro? Ah, é fazer ultrassonografia, eu vou fazer ultrassom. Não, agora é fazer botox, ele vai fazer botox. Não, agora é fazer... Então, todo momento, ele está indo procurando o que dá dinheiro. O que é difícil, mas o que tem uma constância, você vai conseguir ter um lugar ao sol. É quando você entende que você tem que fazer o seu passo a passo, as coisas vão vir devagar. O primeiro livro que eu li sobre marketing médico falava o seguinte, que o seu consultório privado, ele vai se estabelecer com 10 anos. Então, assim, respira fundo e vai. A hora vai chegar, mas não quero agora ganhar dinheiro. Os alunos que me perguntam para mim, professor, qual é a área que ganha dinheiro? Cara, quando o cara me pergunta isso, dá vontade de falar assim, desiste, sai da medicina, se você quer ganhar dinheiro, você vai para outra área, porque aqui vai demorar. Então, a gente tem que ter a responsabilidade de que, primeiro, seja bom. Depois que você for ser bom, você vai ter o retorno. Agora, se você sai na frente para querer o dinheiro, aí, meu amigo, você está no canto errado. Doutor, e hoje, assim, quais são os principais ganhos de uma mentoria? Assim, tanto para quem está fazendo, o aluno, né? Quanto o senhor, quanto mentor, assim. Adana, eu vejo o seguinte, quando eu saí da residência... Porque vai além do, sei lá, daquela aula... É o dia a dia ali, né? A gente trocar ideia. Eu, principalmente. Doutor Jefferson, o que você acha disso? Mas, Adana, o que eu vejo? Quando a gente fala sobre mentoria, eu fiz várias mentorias. Já a gente pode falar sobre isso. Mas eu acho que o grande ganho são os saltos. Então, assim, se você faz uma mentoria como você fez comigo, você vai ganhar 2 a 5 anos. Eu vou te falar o que eu passei nesses 20 anos de formado e o que eu posso passar para ti, para mastigado, para dizer assim, olha, não faz isso que dá errado. Faz dessa forma que vai dar certo. Esse jeito aqui eu fiz e não deu certo, mas se de repente do teu jeito você mudar um pouquinho, você consegue chegar. Então, assim, na faculdade ninguém falou pra gente sobre empreendedorismo, ninguém falou sobre vendas. A gente pode falar o que for, mas você vende o seu tempo. Então, assim, o tempo que você vende é o momento que você está dentro do seu consultório atendendo um paciente.
Ou, no seu caso, quando você vai fazer um parto, você está vendendo o seu tempo. E o seu tempo é precioso, o seu tempo às vezes é de madrugada. Sim. Entendeu? Então, eu, como cirurgião, pode acontecer alguma complicação com o paciente que de madrugada eu tenho que sair de casa. Esse é o tempo que eu estou vendendo. Então, a gente vende. E a gente vende tempo. Então, quando você faz uma mentoria, você ganha, em média, de 2 a 5 anos, no mínimo, que a pessoa está te passando. Então, assim, quando eu saí da residência, ninguém me falou que eu tinha que abrir CNPJ, como é que eu abria, se eu tinha que alugar um consultório, se eu tinha que comprar um consultório, se fosse alugado, se eu pagava porcentagem ou se eu pagava um aluguel mensal, quanto eu ia cobrar do paciente pela consulta, quanto é que eu ia cobrar da cirurgia. Então, são vários passos e que hoje em dia se somou às mídias sociais. Então, assim, esses 10 anos que eu falei para você, que em média estava lá nos livros de marketing médico que você ia ter que esperar, hoje em dia, com 5 ou até 2 anos, dependendo da sua área, o que você fizer, você consegue ter uma estabilização boa no seu consultório. Mas o que acontece? Se você vai para as pessoas certas, que vão te ajudar... Eu lembro que depois de uns 4, 5 anos de especialidade de cabeça e pescoço, eu chego para minha esposa e falo, olha, meu amor, tudo que eu sabia para fazer no consultório, acabou. Tudo foi intuitivo. Ninguém me sentou para conversar comigo. E aí eu fui conversar com um amigo meu, Bernardo, que ele me deu o nome da Marina Figueiredo, que ela é do Health and Business School, lá de São Paulo. Me passou o telefone dela e eu liguei. Marina, eu queria fazer uma mentoria com você. Aproveitei que minha esposa ia para o congresso, comprei uma passagem, fui junto com ela. Ela foi para o congresso e eu fui fazer alguns dias de mentoria com a Marina. E a primeira coisa que a Marina fez foram testes validados e 2 coisas me chamou a atenção. Primeira, ela falou assim, Jefferson, você tem umas ideias muito boas, mas você nunca empreendeu. Você sabe por que não empreendeu? Eu falei, não, Marina. Ela falou assim, porque você não quer perder sua qualidade de vida. Você não quer trabalhar de noite, você não quer trabalhar final de semana. Aí eu falei, pô, beleza. E ela falou a segunda coisa, você quer ganhar mais, mas você não quer trabalhar mais, não é isso? Eu falei assim, putz, cara, é isso aí. Aí ela falou assim, o que as pessoas têm que... Como é que você vai chegar nisso? Você tem que passar para as pessoas o seu valor. É uma das coisas que o médico não aprende. Quantos professores doutores que são amigos e foram professores nossos, que são maravilhosos, que a grande população não conhece. A gente sabe quem é bom dentro da medicina. E às vezes eles estão ali perdidos, às vezes porque eles não têm um trato bom com o paciente. Entendeu? Ele é professor, doutor, PhD, mas o trato humano não é legal, entendeu? E aí a gente vê que para você conseguir uma carreira bacana dentro da medicina, você tem que ter uma soma. Você tem que ter uma humanização, você tem que ouvir o paciente, você tem que saber quais são as necessidades do paciente. E mais ainda, você tem que prever. Você já sabe quais são as necessidades. Vamos dizer, o paciente que opera comigo, eu faço cirurgia de tireoide. Eu sei que no pós-operatório ele precisa de uma fono, de uma nutricionista, porque ele quer saber o que ele pode e o que ele não pode comer. O enfermeiro que vai em casa fazer curativo é melhor do que se deslocar. Uma técnica de enfermagem que durma junto com o familiar dentro do quarto dele, no pós-operatório, que vá na casa dele tirar ponto. Então, assim, eu vendo tudo isso, poxa, são 12 anos fazendo cirurgia de tireoide. Então, em 12 anos fazendo cirurgia de tireoide, eu via isso todo dia. E o meu pensamento foi o seguinte, por que eu não tenho uma equipe multidisciplinar que tire as dúvidas desse paciente? Então, assim, entende que eu poderia estar fazendo como a grande maioria. Vou lá, opero de tireoide, deixo no hospital do jeito que for, deu alta, vai para casa, o que precisar, me liga e eu vou tirar a dúvida. Essa é uma forma de trabalhar. A outra forma de trabalhar é, no pré-operatório, a paciente que vai fazer cirurgia de tireoide, ela passa na fono primeiro para saber sobre a voz, sobre a possibilidade de você ter rouquidão, de ter engasgo, de ter algum pigarro. Ela vai passar na nutricionista para saber que no pós-operatório, às vezes, pode ter uma dificuldade maior de deglutição, porque vai ser manipulado o esôfago. Vai ter uma técnica de enfermagem que vai saber lidar com tudo. Vai um enfermeiro que vai em casa. Olha que bacana, cara. Imagina, você tá em casa, vem um enfermeiro fazer curativo. E doutor, olha só, presta atenção. Assim, tudo que o senhor tá falando, o que agrega valor ao seu serviço? É o cuidado do paciente. Porque eu vejo que isso cada vez tem sido deixado de lado. Eu lembro que quando eu tava no primeiro período da faculdade de medicina, eu não gosto nem de falar, que eu acho que já não dê nomes, mas fale. Acho que os 15... Por favor.
quase 15 anos atrás. E aí, eu fui, sabe como era? Não era nem R1, era primeiro período aí, congresso não sei de quê, não sei o quê, aí tudo a gente ia, né? E eu lembro que teve, se eu não me engano, era um congresso internacional de cirurgia torácica. Aham. E aí, eu não me lembro o nome do professor, infelizmente, mas era um professor que era aula de abertura, assim, Sim. sabe? Ele muito provavelmente era alguém de renome na cirurgia torácica, bem velhinho. E aí ele falou, há 15 anos atrás, isso que o senhor tá falando. Ele disse assim, antigamente, bastava você ser médico. Sim. Depois, nós temos muitos médicos. Para você se destacar, você tinha que ser um especialista. Uhum. Né? Aí daqui a pouco temos muitos especialistas. E aí, nesse meio, aí daqui a pouco temos muitos especialistas, você precisa ser um bom médico e um bom especialista para você se destacar naquele lugar. E ele falou, e hoje nós temos bons especialistas e a gente precisa de médicos que cuidem do paciente. E eu fiquei com aquilo na cabeça porque recentemente eu tive uma situação que a gente ainda vê muito, mas meu Deus, olha o leuco da paciente, não sei quanto, nananana. Aí eu olhei a paciente chegou, oi doutor, tá sentindo algum? Nada. Digo assim, Então, foi deixado por muito tempo de lado o cuidado com o paciente, que é exatamente isso que agrega valor ao seu serviço, né? Você olhar a pessoa como um ser humano, como alguém que tem uma família, que está preocupado com a cirurgia, que depois vai ter dificuldade para deglutir e não sabe para quem vai recorrer, né? E aí essa é uma visão muito interessante, doutor. Eu acho que durante muito tempo as pessoas focaram muito na doença e tiraram foco no paciente. Então a gente trata paciente, a gente não trata exame, a gente trata o ser humano. E o ser humano, ele é complexo. Eu vejo que algumas coisas fizeram já desde lá de trás de eu mudar muito a cabeça. E para mim sempre, lógico, vim de família, né, Adana? Imaginar que minha família, eu fui criado numa família, num berço espírita, onde a gente sempre serviu as pessoas. A gente entregava sopa na rua, tanto em Recife, quando eu morava lá, quanto a gente veio aqui para Manaus. Em Manaus, a gente lá na Praça do Relógio, a gente entregava sopa toda sexta-feira à noite. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E aí a gente via, eu lembro um fator que me chamava muita atenção, um menino de 11 anos vestido de menina, que a gente ia entregar sopa, se prostituindo para ganhar dinheiro, para poder sobreviver. Então, assim, imagina a vida cão que essa criança, porque hoje em dia eu tenho um filho de 11 anos. Hoje em dia o Vini, a Juju tem 8 anos. Então, assim, quando você toca uma pessoa, realmente você está tocando uma alma, um ser humano. Sim. E eu acho que esse é o grande primeiro passo. E o segundo passo, eu acho que foi interessante quando eu descobri que quem cura não sou eu, quem cura é Deus. Então, eu falo para meus pacientes, quem bota a doença, quem tira a doença é Deus. Eu só estou de passagem, eu só sou um instrumento. É uma coisa simples. Hoje em dia é simples na minha cabeça, tá, Dana? Demorou, mas isso aqui veio simples. E outra coisa, eu sempre comparo quando Jesus Cristo ressuscitou Lázaro e vai entrando na Judéia, na sexta-feira, que é a sexta-feira de Ramos, todo mundo fazendo aquela festa para Jesus Cristo, e o burro, quando viu tudo aquilo, ele achou que era para ele. Então, assim, eu comparo o médico que acha que ele cura com o burro. Ele acha que tudo aquilo foi ele quem fez, mas não foi. Então, se você entender que você tem o seu espaço e seu local aqui na Terra, e eu ainda fiz medicina numa época que a gente acreditava piamente que isso era um dom, que Deus foi quem deu o dom para a gente de estar ali para cuidar das pessoas, isso é libertador. E eu lembro muito, na turma que eu fui o nome da turma da 20ª turma de medicina da UEA, e eu brinquei com os meninos perguntando assim, por que vocês me chamaram para ser o nome da turma? Qual foi o almoço que eu paguei? Né? Porque aluno, né? Pagou comida para aluno, meu amigo, você tá feito, né? Oh, meu Deus do céu. E aí eles falaram assim, não, professor, o que fez a gente definir que você seria o nome da turma era a forma com que você tratava os pacientes lá na Fundação Secom, que era um hospital oncológico, a gente atendia às vezes ali 30 até 40 pacientes. Eu sou o sucesso da terceira idade, eu abraço e beijo todas as idosas que são pacientes minhas, mas eu entendo que aquilo ali é um ser humano.
entendeu? Que a pessoa, ela tá tão vulnerável, cara. Imagina você tá com câncer. Imagina você estar com câncer e ainda ter condições financeiras de fazer o melhor. Imagina você estar com câncer e você estar ali na mão, assim, eu estou no SUS do jeito que der e o que puder fazer. E isso é interessante porque, assim, eu não pedi para Deus, eu sempre falo isso. Cuidado com o que você pede. Você não pediu para Deus? Você pediu para Deus para você ser médica. E eu pedi também. Então, assim, ele me deu. Se ele me deu, eu tenho que saber muito bem como é que eu vou fazer com isso que ele me deu. Então, assim, eu lembro, Adana, de uma história, que era uma vozinha que entrou, a gente começava o ambulatório, não sei se você lembra, 10 horas da manhã na Fundação Secom e terminava lá para as 3 da tarde. E aí eu lembro que mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde, entrou uma paciente do interior, já tinha seus 65 anos, e entrou chateada. Falou assim, ai, doutor, poxa, eu tô desde cedo aqui, não é horário marcado, então ela falou assim, poxa, eu tô com fome. Eu falei assim, eu entendo a senhora, eu lhe peço desculpa porque não tem horário marcado, mas a senhora ainda tá melhor do que eu, porque a senhora agora, 1 hora da tarde, a senhora vai sair, a senhora vai almoçar, eu só vou sair daqui 3h30. E ela ficou parada, ela me olhou e ficou pensativa. A partir dessa vez, todas as vezes que ela veio no consultório, ela trazia um pacote daquelas torradas doce. Sabe aquelas torradinhas doce? Maravilhosa, cara. Eu fechava o ambulatório, pedia um café preto e a gente comia aquela torrada com café ali, 5 minutos. Mas era o que fazia a gente segurar até as 3, 3h30, às vezes até 4 horas da tarde. Então, assim, eu vejo que as pessoas que entendem que existe um ser humano, existe uma alma ali do outro lado, e junto essas vozinhas tinham filhos, tinham netos, entendeu? Então, assim, eu não estou preocupado com a tireoide dela, eu não estou preocupado com a boca, a laringe, o câncer que ela tem. Estou preocupado com ela. Isso faz a diferença. E assim, como o senhor está falando, para quem consegue abrir o coração para essa experiência e essa vivência, eu acho que é a nossa primeira grande mentoria. Né? É a nossa primeira grande mentoria, são os nossos pacientes, né? O jeito que a gente se conecta com eles, com a história deles e com a família e tudo mais. Eu sou uma pessoa que eu não deixo de me envolver. Eu não consigo. Eu não consigo. Às vezes isso não é tão saudável. Porque, como eu também trabalho com pré-natal de alto risco no SUS, eu vivencio muito a história delas, assim, sabe? Então, a gente acaba se conectando muito. Isso, eu acho que quando a gente aprende a filtrar, é muito engrandecedor, né? Pra gente aprender a lidar com um ser humano. Eu vejo a dificuldade, Adana, que a gente tem é o seguinte, até os alunos que entram muito cedo, com 16 anos, a gente vai lidar com morte. Eu entrei com 16 anos, você acredita? Entrei com 16 anos. A gente vai lidar com morte, a gente vai lidar com coisas que se psicologicamente você não tá preparado, Isso né? é uma coisa que eu senti. Ou se eu me perguntar se eu desejo que a minha filha entre na faculdade de medicina com 16 anos, não. E aí eu tenho 2 histórias legais para te contar. A primeira, eu tive um paciente recentemente que foi no meu consultório, que foi um dos primeiros pacientes que eu fiz uma laringectomia total. Todo mundo acha que câncer é igual à morte. E aí eu fiz uma laringectomia total e ele me volta com 10 anos agora depois, curado, volta no consultório, tirei uma foto com ele de felicidade, né? A gente não pode publicar a foto com o paciente, mas eu tirei uma foto com ele, guardei no meu coração. Por quê? Porque aquilo dali foi saber que, cara, que legal, que bacana. Eu fiz minha parte, Deus fez a dele. O paciente ficou curado e a gente virou grandes amigos, entendeu? Então, assim, quando você está tocando a outra pessoa e você ficar feliz, é o que você falou, quando a gente tem a empatia, ainda ontem não, na quarta-feira, há 2 dias atrás, eu tinha uma paciente, eu estava de férias em Fortaleza, eu, minha esposa, meus filhos, no dia do meu aniversário. Várias pessoas me mandavam mensagem de parabéns e teve uma pessoa que mandou uma mensagem dizendo desesperada porque a filha estava com um nódulo, uma suspeita de câncer. E naquele alvoroço, minha esposa teve câncer de tireoide. Sério, doutor? Foi. Eu vou trazer ela no Jeff Podcast para falar sobre a história dela. Não perca, ela já gente, concordou. O Jeff Podcast, eu maratonei Jeff Podcast no dia desse, tá muito legal, gente. Eu já fui no Jeff Podcast nessa celebridade. E vai de novo. E aí, o que aconteceu? Eu paro tudo, é uma menina nova de 17 anos, e eu mostro para minha esposa. Eu falei, meu amor, eu sei que eu prometi para você que eu não ia trabalhar.
nessas férias. Mas eu não consigo, cara, ver uma menina de 17 anos com suspeita de câncer, uma mãe desesperada, e eu simplesmente não fazer nada, porque eu tô de férias ou porque era meu aniversário. E eu pedi pra ela, falei assim, você deixa eu atender ela? Meia hora, me dá meia hora. Eu atendo a paciente. E assim foi, ela falou assim, não, faz o seguinte, ela se tocou também, porque, pô, ela teve câncer de tireoide, e ela, por a gente ter filho, ela imaginou, poxa, se fosse meu filho, eu queria que alguém... E assim foi feito, ela falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar banho nos meninos, a gente troca de roupa, a gente vai indo pro restaurante, e você, era dentro de um resort, e você faz a sua consulta, e depois vê. E aí eu fiz a consulta, essa paciente, a gente fez o acompanhamento pré-operatório, 17 anos só, eu faço a cirurgia dela e dá tudo certo. Dou alta na quinta-feira, dei alta dela ontem, a mãe dela e a paciente mesmo, super feliz. E elas me mandam mensagens agradecendo. E só que teve um amigo, Manuel Zumaeta, que ele é um amigão, vizinho meu, que veio no privado para falar, para agradecer. E eu não sabia que ele é um grande amigo da família e me falou tudo que a família tinha falado para ele, que é exatamente toda essa história que eu acabei de te contar. E ele falou, cara, eu tô tão feliz de ter sido você e de você ter tido esse cuidado. E aí volta o que a gente falou antes. Não foi eu que pedi para Deus? Pedi. Ele me deu. E eu tenho essa responsabilidade com os pacientes. Então, a empatia e saber que existe um ser humano e uma alma do outro lado, essa é a mais importante. E quem tiver isso, que a gente está vendo perder isso, não vai ser medíocre, não vai, sempre vai estar acima de tudo. Já engatando nesse Aproveite. O que o senhor acha hoje que seria um segredo ou um método para o sucesso do jovem médico? Adana, não, né? Olha só, eu sempre falo sobre as pessoas. A gente vê hoje muito no mundo digital. Aí um método de sucesso, um método disso, um método daquilo. Não existe método, Adana. Não existe método. Eu acho que assim, tudo que é feito é personalizado. Você, Adana, tem uma filha, você engravidou, depois você fez a residência, você chegou aqui no Vem Cá, Mana, e foi, sabe, eu fiquei feliz e te cutucava, você tem que ir fazer seu podcast, que você não espera ninguém e faz sozinha. Então, assim, para você é isso. Tem outros alunos meus que eu falo, cara, vai fazer desse jeito, vai fazer aquilo. Eu lembro que a Adriana Libório foi uma das primeiras alunas que eu tive na faculdade, que ela estava fazendo neurocirurgia em Nova York. Estava fazendo um após já, um R6, aquelas coisas loucas da neurocirurgia. E ela veio falar assim, poxa, doutor, eu tô aqui por causa do senhor. Eu falei assim, não, é por causa de mim não. No máximo que eu fiz é te dar um empurrão. Quem estudou e passou na prova, quem chegou aí foi você. Mas você entende que, assim, para cada pessoa uma pessoa. Tem pessoas que estão... Você teve o seu momento, você teve filho, mas você continuou. Tem pessoas que saem e, financeiramente, os pais têm condições de sair e fazer uma residência logo. Eu, quando terminei a faculdade, a residência de cirurgia geral, meu pai se aposentou e pediu para mim, meu filho, a gente precisa comprar uma casa. E era eu e ele pau a pau para rachar, para comprar uma casa e para reformar. Então eu tive que esperar 2 anos para fazer a minha residência de cabeça e pescoço em Goiânia, porque eu tinha uma responsabilidade com meu pai. Teve amigos meus que saíram da faculdade, fizeram cirurgia geral, fizeram outra especialidade, fizeram a sua subespecialidade, muito mais rápido e voltaram mais rápido para atuar. Mas você entende que, assim, para eles a vida foi uma, para mim foi outra, para você foi diferente, você tá entendendo? Sim. Então, assim, não existe um método, não existe um segredo do sucesso que se todo mundo fizer isso aqui vai dar certo. Eu acho que a única coisa que vai dar certo é se você entender que você tem que tratar os pacientes com humanidade. Isso, o resto, meu amigo, o sucesso vem, as pessoas vão falar bem de você, as pessoas vão sentir, entendeu? Então, não existe um segredo para todo mundo, não é específico. Cada um vai ter um jeito diferente. E persista, né? Persista, Acredita naquilo que tu sente, né? Acredita na tua história, naquilo que você já passou e tudo. Eu vejo, esses dias eu
A gente ouve muita coisa, né? Aham. E aí alguém falou assim: pra ela foi fácil, ela já é médica. Mana, tu não tem noção. Mano, eu saí de São Gabriel da Cachoeira, onde eu acho que mais de 80% das minhas colegas de turma não sei nem se fez o nível superior, Aham. infelizmente. E, cara, não é. É fácil que é médica. Não foi fácil, não foi. Olha, Adana, E não é. Ainda não, não é. nunca foi. Eu lembro que eu atendi um paciente uma vez que eu achei muito interessante. Ele chegou, fez a primeira consulta, pedi uns exames para ele. Quando ele volta, ele falou assim: doutor, o senhor conhecia o baiano Sotero, lá da Vila Militar? Eu falei: conhecia, meu pai milico, né? E a gente morava na vila. Ele falou: eu lembro de uma coisa interessante, doutor. Eu já fui na sua casa uma vez. E eu me lembrei de uma coisa que me marcou. Eu fui na sua casa, eu estava junto com seus irmãos, tinha um churrasco e o senhor estava estudando. O senhor saiu, comeu alguma coisa ali com a gente e voltou para o seu quarto de novo. Então, assim, olha como é que eu marquei a vida da pessoa, porque, assim, não foi fácil. Eu tive que abrir mão. Eu podia estar lá fora junto com meus irmãos, na festa, no churrasco e tudo, mas, assim, eu tinha uma responsabilidade. E toda vez que a gente vai pensar que na vida da gente sempre é uma escolha. Você pode escolher essa direção e essa direção. Então, assim, se você quiser alguma coisa chegar mais longe, você vai ter que perder as noites estudando. Como a gente falou sobre mentoria. Eu fiz essa primeira mentoria com a Marina Figueiredo, eu fiz mentoria de Era branding. isso também que eu queria que o senhor falasse pra gente. Eu sei que o senhor esteve lá do lado do Thiago Nigro. Isso é muito metido. Olha só, Adana, eu toda vez que eu tenho, que eu chego num momento que eu preciso aprender mais, eu já vi que eu sou um grande aprendedor. Então eu não consigo ficar parado. Então eu vou buscar. Então eu fiz a primeira mentoria com a Marina Figueiredo. Depois eu fiz empreendedorismo com o Chiro. Depois eu cheguei em um momento. Lembra que eu te falei dos 10 anos, né? Uhum. Cara, eu cheguei 10 anos e eu falei assim, poxa, 10 anos de consultório. Cheguei onde eu queria. Todo mundo tem uma diferença. O sucesso para cada pessoa é diferente, mas há 10 anos atrás, há 12 anos, né? Mas quando eu formei e terminei a residência de cabeça e pescoço, o que que eu queria? Para mim, o meu sucesso era com 10 anos, que era esse momento, eu ia viver só do meu consultório e da UEA sendo professor, que são minhas duas paixões. Uhum. E quando deu 10 anos, eu estava exatamente onde eu tinha escrito. É importante. Tudo que eu queria fazer, eu escrevo. E aí eu cheguei na minha meta. E quando eu chego na minha meta, cara, eu fico super feliz. Mas eu vejo que tem muitas coisas que eu precisava fazer a mais. E aí eu tenho uma grande amiga de infância ainda, de Recife, chamada Haruê. Liguei para a Haruê, ela está morando na Alemanha, ela é coaching. E eu falei, Haruê, eu preciso de fazer uma mentoria de branding. E ela, olha, tem uma amiga minha, Juliana Tranquilini, que mora lá no Vale do Silício, lá em Los Angeles, que ela em São Francisco, que ela é maravilhosa. E aí, cara, entrei em contato com a Juliana, paguei. Tudo que eu fiz foi caro pra caramba, mas eu sempre achei o seguinte, se eu não vou atrás, se eu não melhoro, eu simplesmente vou ficar parado. E a gente fez a mentoria. Nessa mentoria, quando você faz um branding, é a hora que você para, e é interessante que é o seguinte, quando você está dentro da garrafa de vinho, você não consegue ver o rótulo. E é importante, às vezes, a gente sair para a gente ver o rótulo. Como é que as pessoas veem a gente? E o brand nada mais é do que isso. Então, eu fui entender como as pessoas me viam, como os meus amigos me viam, como os meus pacientes me viam, como minha família me vinha, como a minha equipe me vinha. E isso foi interessante porque assim você se empodera de tudo aquilo, porque a gente sempre tem a sensação do vira-lata, né? E aí eu comecei no Jeff Podcast e eu queria entender mais do digital. E aí, acompanhando o Joel J, eu soube que tinha uma imersão com o Joel J. Mais uma vez, falo com minha mulher, ela, cara, minha Mano, essa mulher, mulher é a top mesmo, Cália, né? parceiraça. E, Parceiraça. cara, mano, um beijo pra ti, ó. Tu tá fazendo mentoria também? Por acaso tu tem uma aula aí? E ela falou assim, vai, porque você só vai ficar feliz depois que você conseguir o que você quer. E aí ela fica com os meninos e eu passo uma semana em São Paulo fazendo mentoria exatamente para o digital. Acaba tudo isso, eu quero melhorar mais ainda e pensando em empreendedorismo. E aí eu descubro que tem uma mentoria do Thiago Nigro, uma imersão lá em São Paulo
mais uma vez, meu amor, comprei passagem, segura os meninos, vamos lá de novo. E aí, assim, eu gosto de aprender com os grandes, mas com os grandes, lembra que a gente falou sobre mentor? Mentor é aquele cara que já passou. Eu não quero um cara que tem toda a teoria, mas ele não passou. É o que a gente, eu falo muito. Eu acho engraçado na medicina, hoje em dia você tem muitos cursos, muita mentoria. Cara, tem mentoria de cara vendendo consultório de sucesso que o cara nunca teve um consultório de sucesso. Eu não entendo como. Eu acho o cara muito bom porque o cara vai enganando todo mundo. Porque é o seguinte, cara, como é que uma pessoa que não tem sucesso no consultório consegue vender uma coisa que ele não tem e que ele não é? Mas assim, tirando essa parte, eu vim fazendo as minhas mentorias exatamente para eu chegar onde eu quero. E nessa de aprendizado, você sabe que eu já fiz aula de canto, já fiz fono, já fiz aula de piano. Então, assim, para mim, sempre o que é novo, sempre é legal, sempre bacana. A gente conversou muito quando você veio abrir o Mana Vem Cá, e eu falava para você, eu até te entendo, mas eu sempre gostei do novo. E o novo que é desafiador para abrir o Jeff Podcast, para ir para a CBN, todo momento que o que tem de novo para mim é legal. E eu vou, e eu topo, você está entendendo? Então, as mentorias, todas que eu fiz, sempre foi, nunca foi, eu vou fazer uma coisa, não sei nem por que eu estou fazendo, não. Sempre tiveram porquê. Tiveram porquê que eu queria crescer. E esse sempre foi o meu sentimento de crescimento pessoal. Então, a procura da mentoria é exatamente essa. Você quer crescer, vai ter pessoas que passaram, que podem te dizer coisas que vão te ajudar. Gente, e eu vou contar aqui pra vocês a curiosidade. Dr. Jefferson, eu fiz mentoria com o Dr. Jefferson, né? E ele é meu mentor, assim. Eu mando mensagem mesmo, não tô nem aí. A hora que E aí, for, do o jeito surto que o dia que coletivo for. veio esses dias. Eu falei, eu não vou mais fazer. Acabou, encerrou o podcast. Liga lá pro Márcio. Acabou, não quero mais. Aí liguei pra quem... Acaba com isso agora. Acaba. Mas, Dana, mais uma vez, quando a gente está dentro do vinho, a gente não sabe o rótulo. E aí eu falei para você que eu fui numa festa que era a abertura de uma clínica nova, de um casal de amigos. E eu chego lá e eu frustrei, porque ninguém falou do meu podcast. Todo mundo falou só do Mana Vem Cá. Todo mundo falando assim, doutor, a Dana, cara, ela tá demais. Você viu o podcast dela, você viu como ela fala bem, você viu. E aí eu cheguei em casa e falei pra minha mulher, falei, poxa, olha, ninguém falou de mim. Todo mundo só falou da Dana. Então, a Dana, eu sei que é difícil abrir um podcast, é difícil manter, é difícil ter o compromisso, tudo é difícil, entendeu? Mas, assim, a minha tentativa sempre com você é sempre te estimular, porque, assim, se eu visse que você era ruim, Adana, ixi, não tinha nem mandado mensagem, mano. Você não falava assim, para mesmo, para mesmo, não tá legal, não é bom. Mas entende que você vinha aqui, você consegue me entrevistar de uma forma que poucas pessoas já entrevistaram, entendeu? A facilidade e a empatia que você tem com suas pacientes, a empatia que as pessoas têm com você. Então, assim, o que você tem dentro de você, que você tem dentro da sua alma, ela é tão boa e tão bonita que as pessoas veem isso. Você não vê. E aquela história que, sim, existem pessoas de luz, você é luz, cara. Você é luz total. Ai, doutor, entendeu? Obrigada. E as pessoas precisam de você. Se você colocar na cabeça que você não tem que parar, Mana Vem Cá, porque você tem pessoas que precisam do que você faz, do que você fala, não pare. Eu fico muito assim... Muito obrigada, doutor. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa muito tímida. Uhum. E aí eu fiquei pensando... Ai, fui na terapia, meu Deus. É porque é tudo muito novo. E talvez por eu ser tímida, quando eu escuto alguém falar assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, meu Deus, a Dana, aquilo me dá um negócio assim, sabe? Mas eu parei pra pensar e falei, cara, eu me senti tão confortável, eu achei tão Sim. gostoso, assim, o primeiro episódio. Aí depois eu recebi a Mara aqui, e aí foi aquele negócio do gordofóbica, assim, que ninguém entendeu. Meu Deus, o que aconteceu? Sim, das brincadeiras internas. Cara, porque ela é uma pessoa muito bacana, poxa, hoje aqui a conversa com a Mônica, e depois... E eu falei, cara, eu me sinto eu mesma quando eu tô fazendo aquilo, sabia? E isso me deu ânimo de novo, sabe? A conversa que nós tivemos Mas isso é você, obrigada. Dana. Mas isso é você. Você não tá fugindo. Eu acho que, assim, sabe qual é a maior dificuldade que eu vejo?
quando você tem que encarnar uma persona. Quando você tem que ser uma pessoa que você não é. Então, assim, quantas pessoas, até nesse meio que eu comecei a fazer de mentoria, eu vi bons mentores que eles eram congruentes com o que eles falavam, com o que eles viviam. E vi muitas pessoas que eles falavam coisas, mas que você sente que é igual o escorpião, que na hora que precisar ele vai picar porque é o instinto dele, entendeu? Então, assim, quando a pessoa tem que ser outra, isso cansa. Isso traz um quê de falsidade. E você não. Você é isso aqui no Mana Vem Cá, você é isso nos seus stories, você é isso quando eu mando mensagem, quando você me liga. Então, é fácil para você, porque assim, você simplesmente é você aqui no seu podcast. Ai, muito obrigada. Seguimos tentando, né? Afinal de contas. Melhorando a cada dia. Não, é porque como eu brinquei no outro com a doutora Adriana, eu falei, eu sou uma aspirante, né? Eu tô começando a tudo e é legal, porque eu reconheço isso, eu tô começando, eu tô aprendendo, eu ouço uma dica aqui, outra ali, eu tô aprendendo, eu tô crescendo e eu tenho um objetivo maior. Eu sou mãe, eu sou responsável pela criação da minha filha, então isso me motiva a cada dia mais a ser uma profissional melhor, a ser uma pessoa melhor e, quem sabe, trabalhar até sexta-feira, meio-dia. Olha, sexta-feira, meio-dia. Quem trabalha depois de sexta, meio-dia, como é que é o meme? Ou é liso ou é desorganizado, né? Mas é engraçado falar essa história porque, assim, quando eu tava na minha residência de cirurgia de cabeça e pescoço, eu lembro que uma vez, sexta-feira, meio-dia, o meu chefe pediu pra gente colocar uma cirurgia que ia demorar em média de 4 a 6 horas. E os anestesistas olharam pra mim e falaram assim, poxa, Jefferson, tu vai botar uma cirurgia grande dessa, sexta-feira, 1 hora dessa? E eu brinquei, eu falei assim, olha só, pessoal, eu só sou, né, na hierarquia eu só sou quem obedece, eu não mando. E aí eu brinquei a primeira vez, eu falei assim, olha, pessoal, pra mim, ganhar dinheiro até sexta-feira, meio-dia, depois não fica nem mais rico, nem mais pobre. Mas uma coisa que eu levo na vida, e não sei pra quem estiver nos assistindo se já... Eu conheci o Piangers, não sei se você sabe quem é o Piangers. Sim, eu sei quem é. Eu tirei foto com ele. Gente, ele é muito... Eu ouço tudo dele. Eu encontrei com ele aqui no Banzeiro e eu só quis tirar uma foto com ele e ele tava sozinho e ele foi um cara super simpático. Não, cara, senta aí, vamos conversar e a gente bateu um papão. E ele falou assim, olha, se der... Eu falei, cara, eu tenho um Jeff Podcast. Ele falou, já, olha... Eu não consigo porque hoje eu faço um evento e já vou de madrugada. Da próxima vez que eu venho em Manaus, eu venho tal dia e eu vou ver se eu consigo encaixar. Não conseguimos. Nos encontramos no mesmo voo. Quando eu fui lá pro Thiago Nigro, pro Primo Rico, a gente voltou no mesmo voo. E ele falou, cara, mil desculpas, eu voltei de novo, compromisso e tipo assim, chegou de manhã e já ia embora de madrugada. E uma coisa que sempre me pesou, Adana, e que eu sempre pensei os meus valores... Não adianta eu ter 12 mil, 13 mil, 20 mil, 50 mil seguidores se os meus filhos não me seguirem. O meu sucesso, Adana, não é o profissional. O meu sucesso não é o que as pessoas acham e almejam. O meu sucesso são os meus filhos. Então, assim, quando eu falo... Eu quero chorar, porque eu sou chorando. Quando eu falo que sexta-feira até meio-dia, é porque depois de sexta-feira, meio-dia, eu fazia aula de piano eu e minha filha. Porque de noite eu assistia filme com os meus filhos e comia pipoca. Porque no sábado de manhã eu vou pedalar com meus amigos, a gente vai fazer 2, 3 horas de pedal para eu voltar para eu ir para aula de bateria com os meninos, para eu fazer aula de canto. Então, assim, do que me serve a vida ter dinheiro se eu não curto? Entendeu? Então, assim, eu trabalho em função de eu me divertir. E eu dormi toda noite com os meus filhos, que na medicina raramente as pessoas fazem isso, entendeu? Então, assim, de dormir toda noite com meus filhos, eu estudar com eles. Cara, eu tenho tardes que eu tô livre para poder estudar com meus filhos. Então, assim, os meus valores sempre foram a minha família e os meus filhos. Quando eu encontrei o Piangers, eu falei isso para ele. Eu falei, Piangers, ninguém aceitava a relação de paternidade que eu tinha. Porque todo mundo quer que me colocar dentro de uma caixa. Todas as pessoas querem que você tem que trabalhar, tem que dar plantão de noite, tem que trabalhar final de semana. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero estar com meu filho. Eu levo meu filho, Vini, no
no futebol dele, cara. Ele gosta que o pai tá lá e veja ele fazendo gol, entendeu? A Juju gosta de eu ir lá, tá na aula de bateria com ela, tá na aula de ginástica artística. Então, assim, para mim, o sucesso são meus filhos. Se eu tiver bons filhos, bons frutos, isso para mim vai ser maior satisfação. E o meu pai teve sucesso. Meu pai teve sucesso. Todos os filhos dele são bons homens, são bons filhos, são bons pais, você tá entendendo? São bons maridos. Então, assim, para mim, veio de família. O sucesso é isso. Ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro, o resto são coisas poucas e pequenas. São essas pequenas não, são grandes felicidades, né? Que engrandecem a gente e o nosso sentimento e nos motivam e nos... Ai, doutor, tô muito feliz com essa conversa. De verdade, essa conversa tá maravilhosa. Tô muito feliz mesmo. Cara, agora eu quero falar um negócio. Bora beber água. Vamos beber água que tá ruim. Eu queria contar pra vocês como foi que surgiu esse podcast. Conta. Conta, mana. Eu queria contar como é que surgiu esse podcast aqui, porque de vez em quando o Dr. Jefferson chama de bora ali, uma aula de foto. Cara, o Dr. Jefferson se dispõe a bora ali que eu vou ensinar vocês a tirar foto. Não sei o que, bora. Eu embarco em todas, eu vou em todas. Com certeza. Richard, solta aí o vídeo. Foi... Ah, não. Agora tá que nem a história do Faustão, né? Bora bagunçar. Arquivo confidencial na tela, né? Não? É bagunça. Bota aí, Richard. Eu e a minha amiga Tiaga. É isso. A gente nasceu pra brilhar na nossa Dana, cidade. você nasceu pra brilhar, cara. O brilho já veio com você, a luz já veio com você. Você só precisava... Às vezes você precisa só que alguém te lembre. E assim, eu sou o chato. Eu sou a pessoa do sincericídio. Eu vou falar pra você a verdade que você quer, a verdade que você precisa, que é pra que as coisas aconteçam. Então, assim, você tem a luz. Você é a Tiaga. Você tem que brilhar. Então, mas para você brilhar, eu sei que às vezes você se apaga um pouco, às vezes é difícil, às vezes você tem medo. E assim, eu acho que a minha função, quando eu fui fazer mentoria para os amigos médicos, foi exatamente eu entender que assim, existe uma possibilidade de eu ajudar mais ainda. Porque eu vejo a dificuldade que são os alunos, os egressos das universidades, entrando num ciclo de trabalho sem saber o que vai acontecer, o que faz, qual rumo levar. E poucas pessoas conseguem sair da caixa, e você consegue. Por isso que eu te trouxe junto com você. Tiaga, você... Com essa frase, com esse vídeo de incentivo, eu e a minha amiga Tiaga, mano, nós somos assim, a gente nasceu pra brilhar na nossa cidade. E eu sigo como um mantra, meu Deus, eu nasci pra brilhar. Na minha... Exatamente isso. Doutor, me conta, o senhor tá escrevendo um livro, é? Olha me conta, só. conta tudo. A minha esposa, Kali, beijo, meu amor. A minha esposa, ela sempre fala isso, que às vezes quando ela acha que eu aquetei, eu vou inventar alguma coisa, né? Então, assim, várias coisas aconteceram, CBN, podcast, triatlon. Então, assim, todo dia de manhã eu treino. Então, ou eu faço... Hoje eu acordei 4 horas da manhã, pedalei de 4h45 a 5h45, levo a menina no colégio, vou para a universidade, vou dar aula, vou passar visita com os residentes alunos e vou levando a minha vida desse jeito. E aí eu entendi que eu poderia ajudar de uma outra forma. E comecei a querer contar a história da minha vida. Eu já plantei uma árvore, eu já tive um filho e me faltava escrever um livro. E o livro que eu vim trazer foi exatamente Comunicação, a receita que a medicina não prescreve. Esse é o nome do meu livro. Eita! Corte, já teve spoiler e tudo. Corta não, spoiler. Richard. Não corta não, Richard. E no livro, simplesmente eu vou contar a trajetória. Existe um filme, eu não sei se era dessa época mais antigo, que se chamava... Como é? O Quinto Poder.
O quinto poder é o poder da comunicação, que eram das TVs, das rádios. E a comunicação ela é muito poderosa. Você está aqui é muito poderoso. O que você fala dentro da sua rede social é muito poderoso, reverbera muito. Então, assim, eu usei a comunicação ao meu favor, tanto para levar coisas boas para as pessoas, também para propagar tudo aquilo o que eu tinha dentro de mim. Então, o livro ele já está em 166 páginas, eu estou terminando de escrever, mas eu venho falar sobre comunicação, foco, branding, mentorias, eu venho falar toda a minha trajetória até eu chegar aqui. São 20 anos de formado, se botar mais 6 de faculdade, são 26 anos dentro da medicina. Já vi muita coisa e por muito tempo, você sabe, quando a gente é aluno, residente, a gente só fala assim, senhor, não, senhor. E quando eu terminei, isso é terapeutizado, tá? Isso aí foi com a Maíra Mendes, um abraço, a minha psicóloga em terapia. Eu sempre quis fazer tudo diferente, eu sempre quis fazer da forma com que eu queria que as pessoas fizessem para mim. Então, assim, mais uma vez, é uma via de servir. Então, o meu livro ele vem para contar a história, de repente, para ajudar as pessoas que vão começar, agora que a gente acabou de falar que quantas pessoas estão saindo da faculdade e não tem nenhum norte para onde eles vão, o que eles vão fazer, vão deixar de fazer. Então, o livro vai vir para isso. Eu vou contar nada mais do que todas as histórias desde lá de trás até hoje em dia. Eu quero ir no lançamento. Não, o lançamento vai bombar. Eu quero ir. Eu tava tentando no Coldplay, mas eles disseram que... Coldplay, eu achei que ia ficar um pouquinho caro, entendeu? Um pouquinho caro. Aí eu vou ver um DJ daqui que possa tocar. O DJ Richard. O Richard tá aí. Não, o Richard não, mas o João é DJ aqui, viu? O João que trabalha com a gente aqui é DJ. Então, de repente, o DJ João, a gente bota umas músicas ali e vai fazer o lançamento. Top. Já está convidada, né? Eu vou, claro que eu vou. Nem se eu não fosse, eu ia. Gente, esse foi o nosso 6º episódio do Mana Vem Cá, com o Dr. Jefferson Medeiros. Totalmente excelente. Eu nem vi a hora passar. Mano, a gente nasceu pra brilhar na nossa cidade. Gente, se inscreve no nosso canal. Dá um like aí pro nosso vídeo, ajudar o nosso projeto. E é isso. Um beijo. Até mais.